Bom, para nos ajudar a entender a teogonia de Hesíodo, nós convidamos o professor José Antônio Alves Torrano, que é tradutor de grego, especialista em língua e literatura grega e é professor lá do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O professor assina seus livros como J.A.A. Torrano. Como é que a gente fala? É J.A. Torrano? J.A. Torrano. J.A. Torrano, tá certo, professor. Bom, como a gente faz sempre aqui, a gente começa a falar sobre o autor, né? E esse poema é um poema super importante para a cultura grega. Eu queria que você falasse sobre o Hesíodo para a gente. Hesíodo é como Homero, a gente não sabe se ele existiu mesmo ou era uma pessoa conhecida, com endereço e tudo. É como Homero, não sabemos se existiu ou não, porque todas as informações que nós temos sobre ele são as que contém nos poemas que dele nos chegaram. A Antiguidade atribuiu vários poemas a ele, dos quais nos chegaram a Teogonia, os Trabalhos e os Dias e o Escudo de Héracles, que é parte de um poema maior chamado Catálogo de Mulheres. E na Teogonia ele nos conta que foi visitado pelas musas, que o interpelaram e lhe comunicaram o dom do canto. Ele era um pastor. Ele era um pastor. Isso. No Helicon. É. E nos Trabalhos e os Dias, ele se dirige a um irmão, a quem ele chama de Perses, e aos juízes, cobrando-lhes a justiça de Zeus, a participação na justiça de Zeus, e diz que esse irmão já teve o que merecia da herança paterna e que está subornando os juízes para obter mais indevidamente. Tem uma disputa. E que então ele vai dizer para o irmão o que é a justiça. A justiça é o trabalho. Através do trabalho, o homem se insere na ordem de Zeus e se torna grato aos deuses, e recebe o fruto de seus trabalhos. E, além disso, ele diz que nunca viajou por mar, quando ele fala das estações do ano e dos trabalhos de cada estação, certo, que deve ser feito na época devida. E que depois ele diz que o fruto do trabalho, uma parte pode ser posta em navio e comercializado, mas só uma parte. E que ele nada sabe do mar porque ele só fez uma viagem a Calcídica para participar dos funerais de Anfidamas, onde houve um concurso de canto e ele ganhou uma trípode que ele consagrou às musas. Tá. É tudo que nós sabemos sobre ele. Mas ele foi... por que ele era tão falado mesmo desde a Antiguidade? Ele era comentado, os poemas dele, esses poemas eram comentados desde a Antiguidade. Quer dizer, parece que tem uma referência dele de Heródoto, é isso? Que dizia Sim. que ele viveu como Homero 400 anos antes deles. Sim. Então, para Heródoto chegou esse material todo, ou ele já em Heródoto havia só parte do trabalho dele? Então, a cultura grega, no período arcaico, era oral. Tá. Tem uma técnica mnemônica, não é, de composição do canto. O canto cada performance era um canto, então havia um repertório de fórmulas. O poeta compunha o canto, não como repentista, mas como quem tem uma técnica de composição oral. E toda a cultura estava depositada nos cantos. Então, o canto era uma espécie de enciclopédia, não é? Que falava dos diversos aspectos da vida social e de todos os aspectos da vida e do trabalho. E então, o culto da deusa Memória, né? Que era um culto ao mesmo tempo religioso, mas também um culto técnico de domínio da memória e do canto e de toda a tradição. Então, os gregos criaram o alfabeto a partir da escrita fenícia, a partir do século VIII, né? E não sabemos quando que isso foi posto em escrita. A partir naquela época já havia escrita, digamos assim. Sim, no tempo de Hesíodo. Não sabemos. Porque a partir do século VIII há vestígios do uso da escrita, mas toda a marca do poema é de composição oral. Né? Então, tem as fórmulas, a partir de fórmula, essas fórmulas se repetem, né? São fórmulas
que caracterizam a composição oral. Então, a poesia hesiódica, como a poesia homérica, tem a marca da composição oral. Aquele marcado, assim, As fórmulas que se repetem. O poeta não compõe o poema a partir de palavras isoladas, mas sim a partir de fórmulas, de substantivo e adjetivo que se combina, hemistíquio, meio verso, que se combina com meio verso, às vezes versos inteiros. Então, tem as cenas típicas, dependendo do que ele vai descrever, já tem uma descrição pronta. Então, ele vai combinando esses blocos e a coisa é pré-fabricada. Meio que para facilitar a memorização. Para facilitar a memorização exato. E a transmissão oral. E a transmissão. Então, é uma memória muito dinâmica. Tá. Que é uma memória ancestral. E não tem noção de autoria também. Isso é importante. A noção de autoria veio a partir do século VIII, com o alfabeto. Né? Então, que o artista tem a noção que ele é o autor daquela obra. Porque em Homero não há noção de autoria. Então, os artistas são servos de determinadas divindades que patrocinam aquela arte. Não é? Por exemplo, o servo de Hefesto, que é o deus metalúrgico. Então, o próprio Hefesto faz o escudo de Hesíodo, a taça em que Nestor bebe o vinho, né? E o autor dos poemas para Homero eram as deusas musas. Ele é só o servidor das musas, né? Que inspiraram para eles tudo que eles vão cantar. Ele é só um servo, o autor são as musas, quer dizer, o espírito do canto que se manifesta. E ele explica isso nesse poema, Teogonia, logo no começo, exato, né? Que ele é um pastor que está quietinho lá. Ele é um dos primeiros a usar esse nome. Assim, quando elas a Hesíodo ensinaram um belo canto. Elas a Hesíodo ensinaram um belo canto quando ele pastoreava ovelhas ao pé do Hélicon divino. Então, aí ele usa o nome dele, o nome que seria dele, ou seria um nome fictício, né? Porque Hesíodo significa o que lança cantos, o cantor. Quer dizer, o nome tem um significado. O nome tem um significado, e isso daí nos faz desconfiar que ou era um predestinado, não é? Pelo já nome, nasceu com o nome, ou usou o nome para marcar sua profissão, seu ofício. Tá certo, Então começa com esse hino, esse poema, Teogonia, começa com esse hino, as musas, né? Pelas musas comecemos a cantar. Aí ele fala sobre as musas, aquilo que você falou da memória, da importância da memória, a Deus da memória, e aí ele fala sobre os nascimentos dos deuses a partir daqui. É isso, professor? Sim. Então fala um pouquinho para a gente sobre as musas. Eu acho que é importante, você já falou alguma coisa, que as musas são as inspiradoras do canto. Então, na tradição épica, todos os poemas épicos que nós temos começam com a invocação das deusas musas, porque as deusas musas são o espírito do canto. Para que o canto se manifeste, é preciso de invocar as musas para que elas se manifestem no canto e na riqueza de sentido do canto. Então, o pensamento mítico, ele trabalha exclusivamente com a imagem e com a aparência. Não existe ideias abstratas. Então, as musas, que seria, digamos assim, a arte do canto, é representada como moças, não é? que se banham nos riachos da região antes de formar coros e que cantam e dançam. Não é? E os deuses são representados como figuras, cada um com as suas características, sua indumentária, as suas insígnias. E essa noção mítica de deuses são os aspectos do mundo, ou os aspectos perenes do mundo. Tudo que é perene, tudo que é fundamental no mundo é pensado como um deus. E os deuses são pensados através de imagens. Mas, então, essas imagens, que é o material com que o pensamento mítico pensa o mundo, pensa a vida, pensa o ser, essas imagens são associadas a deuses. Quando associadas a deuses, nessa noção mítica de deuses, que são os aspectos fundamentais do mundo, remetem
justamente a algo que ultrapassa a imagem, que são os aspectos permanentes do mundo. Então, entre as imagens mais importantes, a imagem de núpcias, de procriação e imagem de combate, que são as imagens mais importantes da teogonia. Então, as musas são pensadas como nascidas das núpcias de Zeus e Memória. Memória, por sua vez, é filha da terra e do céu, então é uma memória cósmica, porque o céu e a terra é o par primordial que abarca a totalidade do ser. Então, é uma memória que abarca a totalidade do ser. E Zeus é a forma do poder. Todo o exercício de poder, público ou particular, é por participação em Zeus. Então, essa filiação das deusas musas de Memória e de Zeus mostra que é um saber que abrange a totalidade, não é? E, por outro lado, é um saber que organiza o mundo, porque Zeus é o poder que organiza o mundo físico e a sociedade humana. Então, as musas inspiram os poetas, mas também inspiram os reis, são os nobres que administram a justiça. As musas patrocinam os reis e lhes dão a palavra persuasiva, para que eles façam-se aceitar as suas sentenças. A gente tem que pensar a mitologia, o mito, né, de uma maneira diferente daquela com a qual nós estamos acostumados a pensar Deus, a religião. Quer dizer, não é uma coisa completamente diferente. A gente tem a tendência a ligar, porque são os deuses, são formas, mas eles representam as coisas materiais, as coisas do mundo. Exato. As formas. É diferente, porque para nós, na cultura cristã e pós-cristã em que vivemos, Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. A noção mítica de Deus é um aspecto do mundo, um aspecto fundamental do mundo. Não é espírito, não é perfeitíssimo e não é criador. Ele é parte do mundo, é parte integrante do mundo, são as estruturas do mundo. Então, é uma noção diversa. Como é a mesma palavra que a gente dispõe, teos, né? Aí pode levar a equívoco, né? É teos? Teos. Bom, vamos lá, vamos seguir então aqui no nosso roteiro. O senhor já falou das musas, a memória. Agora, ele descreve aqui os deuses primordiais. Vamos tentar aproveitar o nosso tempo para tentar falar sobre é interessante porque ele invoca as deusas musas e descreve o nascimento delas, descreve as atividades habituais delas, inclusive no Olimpo, onde elas cantam para Zeus. E depois, no final do proêmio, ele suplica às musas que lhe deem um canto e descreve o canto que é o canto da teogonia. E aí, o canto que ele pede é o mesmo canto que as musas cantam a Zeus no Olimpo. Então, as musas, elas são também a garantia da verdade do canto. Quer dizer, a autoria não é dele, o canto é das musas. O canto é das musas, né? Certo, ele é só o servo das musas, o instrumento das musas. E aí ele conta como surgiram os primeiros deuses. Os primeiros deuses. Aí ele nomeia os deuses primordiais, né? Que são Caos, Terra, Tártaro e Eros. Não é? Então, os versos... Não Eros, como a gente costuma falar. Eros. Em português a gente fala Eros. Tá certo. Mas eu falo Eros tá bom, para facilitar a minha vida. Tá bom. E esses 4 são os deuses primordiais. Nasceram do nada, nasceram... Eles existem desde sempre, não é? São os primeiros nomeados. E perfazem uma unidade, porque a Terra, então, assim, sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio de todos, sede resvalável sempre. Então, isso são as fórmulas, né? Terra de amplo seio, de todos, sede resvalável sempre. De imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado e Tártaro nevoento no fundo da terra de amplas vias. Então, aqui, a deusa Terra é descrita como a sede, o assento, né, o fundamento. E Tártaro está no fundo da Terra, pode ser objeto desse verbo tem, ou pode ser sujeito do verbo nasceu. Né? Então, é ambígua a situação de Tártaro. E Tártaro depois vai ser descrito como um abismo
que tem debaixo das raízes da terra, do céu, do mar, de todas as coisas, como um gargalo de um vaso. Quem entra por esse gargalo jamais chega a parte alguma, porque é batido por tufão após tufão. Então, o Tártaro é uma espécie de contra-imagem da Terra. A Terra é a experiência da segurança, da estabilidade, do fundamento. E o Tártaro é descrito como a queda sem fim, porque sem rumo, a queda cega, sem privação de fundamento. E Eros, que é o amor, não é? Que o mais belo entre deuses imortais, solta membros dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Então, esses 4 primeiros nomeados... E Caos, né? Caos, que é o... Caos, que é o primeiro nasceu. Então, perfazem uma unidade, porque aqui nós temos a Terra como a imagem da Mãe Universal, do regaço materno que dá segurança, o Tártaro, que é a privação disso, que é o contrário disso, e tem duas divindades que presidem as 2 formas de procriação. A criação por siciparidade, em que o indivíduo parte no meio e dá origem a um outro ser, e a procriação por união amorosa, que é presidida por Eros, por amor. Então, eu entendo que é a deusa Terra, com a sua contra-imagem, que é a privação de fundamento, o Tártaro, e as 2 forças de procriação que a assistem, né, que estão ao lado dela, como auxiliares. O nascimento em que um indivíduo se parte ao meio e dá origem ao outro, que é a siciparidade, e a procriação por união amorosa, que são as 2 formas de procriação na teogonia. E esses 4 deuses dão, então... origem a tudo. A tudo. Deles, então, do caos, por exemplo, vem as coisas que não são positivas. Do caos, aí nasce Erebus e Noite. Erebus são as trevas subterrâneas, e Noite é a noite, a divindade da negação de ser. Né? E a noite se une a Erebus, e daí nasce éter e dia. Éter é a claridade celeste, a luz, o fulgor do céu diurno e noturno. Então, essa é a única união entre irmãos, nessa linhagem do caos. Depois tem os filhos da noite, que todos os filhos da noite têm a marca da privação de ser. A noite é um substantivo comum, as trevas que caem no fim de cada dia. Mas é também essa divindade que é a privação de ser, a negação do ser. Então, todos os filhos da noite, tem o catálogo dos filhos da noite, são as formas de debilitação, de enfraquecimento, de destruição, de violência, né? De destruição. E aí da Terra, da linha da Terra? E da Terra, então, aí a Terra primeiro pariu igual a si mesma o céu constelado, para cercá-la toda ao redor e ser aos deuses venturosos sede resvalável sempre. Né? Pariu as altas montanhas, belos abrigos de deusas, ninfas que moram nas montanhas frondosas, e pariu a infecunda planície impetuosa de ondas, o mar, sem o desejoso amor. Então, é a paisagem do Mediterrâneo. O céu, as altas montanhas, o mar. Não é? E aí a deusa Terra se une ao céu e gera a linhagem do céu, né, que são os titãs e titanidas, a linhagem do céu, entre os quais Crono, e depois, nascido de Crono e Reia, Zeus. Então, a linhagem do céu, esses são os deuses que está ligado à vida, à luz, à soberania, a inteligência... Os pontos positivos, vamos dizer assim, da existência. O aspecto luminoso e soberano da vida. E depois a deusa Terra se une ao mar, não é? Então aí tem a outra linhagem, que é a linhagem do mar. A linhagem do mar, na linhagem do mar, primeiro nasce Nereu, que é o velho do mar, cujas filhas são as Nereidas, que são os aspectos positivos e produtivos do mar. O comércio marítimo, a arte de navegar, as paisagens marítimas. E depois, da linhagem do mar, tem os monstros, como Force, Ceto, Euríbia, Espanto, daí
a quimera, não é? Dessa linhagem, a quimera em grego é quimaira, cabra, é um monstro que tem uma cabeça de cabra, de serpente e de leão. Não é? E a medusa... Esse tipo de... Agora, é importante a gente falar aqui, professor, desculpa te interromper, mas é o seguinte, a gente queria entender como é que nasceu Zeus, porque Zeus é que passa a controlar. Sim. Então, tem a história do céu e de Cronos, essa história é interessante a gente colocar, que está aqui na Teogonia. A história de céu e de Crono é interessante porque o céu, ele é o duplo da Terra com a finalidade de cercá-la todo ao redor e fecundá-la. Então, como ele a fecunda constantemente, ela fica prenhe, grávida, mas os filhos não podem vir à luz porque o céu a cobria o tempo todo. Então, ela cria um ardil para poder libertar os filhos e cria o podão, a foice de aço, cria o aço, a foice e propõe aos filhos: quem vai punir esse ultraje do pai? E só Crono, o mais novo, aceita o desafio. E então ela põe o Crono de atalaia e quando o céu se aproxima, ele corta o membro viril do céu e atira a esmo para trás. Das gotas de sangue que caem sobre a terra, nascem os freixos, a meliai, as árvores de que se faz a haste, são divindades guerreiras, a haste da lança, e as eríneas, são divindades que punem os crimes, as eríneas. E do membro que cai no mar, que boia na planície, ejacula uma branca espuma de que nasce Afrodite, né? E a Afrodite, então, nasce nas circunstâncias. E aí depois... Quer dizer, ele liberta a terra e os filhos, do céu. Os filhos, liberta, cria esse espaço entre a terra e o céu para os filhos virem à luz. Mas aí, Cronos se casa com a irmã Reia e ele sabe por um oráculo da terra e do céu que, apesar de ele ser poderoso, era destino dele ser destronado por um filho. Então, ele fica à espreita, tão logo os filhos nascem, ele os engole. Então, esses dois mitologemas, essas duas historietas, são interessantes porque mostra que essas duas fases anteriores é o do universo intrauterino, o universo não manifesto, porque no caso do reinado do céu, os filhos não tinham nascido porque ele impedia que os filhos nascessem pela cópula constante com a terra. E depois, Crono fica escondido, né? Fica escondido à espreita dos filhos para engoli-los, reiterando essa imagem da vida intrauterina. Então, isso é interessante porque mostra uma forma de caracterizar Zeus, que é o poder que organiza o mundo físico e a sociedade humana. Então, o mundo manifesto é uma manifestação de Zeus, né? O universo, a ordem do mundo é uma manifestação de Zeus. Então, essas histórias de Crono e de céu tem uma imagem com que se descreve o poder de Zeus. Não é? Quer dizer, só para a gente caminhar para a conclusão, professor, conta para a gente como é que Zeus nasceu e, quer dizer, você já falou até de qual é que é o poder dele. Então, como ele nasceu é um mito interessante. É um mito interessante, o nascimento de Zeus. Que também está descrito aqui. Quando Reia estava prenhe de Zeus, e Zeus ia nascer, ela suplica aos seus pais, terra e céu constelado, que fizesse um ardil para ela dar à luz o filho. E eles o transportam a Creta, Zeus nasceu em Creta, e transporta a Creta, e aí Zeus rapidamente chega à sua maturidade e vence o pai. E Cronos, aí, que até então era a divindade dominante. Vence o pai. E então tem uma série de combates que Zeus enfrenta para organizar o mundo, né? Na sequência da Teogonia, conta primeiro o combate, que é um jogo de astúcia entre Zeus e Prometeu, com que define o sacrifício aos deuses e a condição humana. O segundo combate na Teogonia
é o combate contra Crono e seus aliados, que é a titanomaquia. Os aliados de Crono são os titãs, a titanomaquia, que é uma batalha múltipla por muitos anos que Zeus sustenta. O Crono é vencido e atirado ao Tártaro, porque como são deuses, são imortais, mas são incompatíveis com a ordem de Zeus, são aprisionados no Tártaro. Lá onde os ventos... Onde os ventos... carregam a pessoa pela eternidade. Exato. E aí tem a descrição das coisas que estão no Tártaro, entre os quais o Palácio de Hades, onde vão a alma dos mortos. Tá certo. E depois tem uma batalha de Zeus contra Tifon, ou Tifeu, que é um gigante nascido dos amores de Terra e Tártaro. Então, como o Tártaro é a contra-imagem do céu, o Tifon, ou Tifeu, é a contra-imagem de Zeus, porque Zeus é nascido da linhagem do céu, e Tártaro é nascido da linhagem do Tártaro. E então, ele teria reinado sobre Deus e homem se Zeus não tivesse visto antes, e o fulminado, e atirado ao Tártaro. E então, essa figura aí mostra o espírito de Zeus como um espírito astucioso, vigilante, não é? E aí tem as núpcias de Zeus. E a primeira núpcia de Zeus é com a deusa Astúcia, em grego Métis. E aí ele se casa com Métis, que é filha do Oceano, que é filho do céu. O Oceano é o rio que circunda a Terra, então é uma astúcia universal que domina toda a totalidade do ser. Mas Zeus é admoestado pela terra e céu constelado que depois de uma filha igual ao pai, no espírito e na prudente vontade, ela vai gerar um filho superior ao pai. Então Zeus a seduz, a astúcia, com palavras astuciosas, e a engole. E põe no seu diafragma, em grego frenes, que é a sede da sabedoria, para que ela lhe indicasse o bem e o mal. Então, esse mito mostra que a astúcia de Zeus é insubvertível, o poder dele é inexorável. É inexorável, quer dizer, ele é o poder porque a própria astúcia, ele supera a própria astúcia, né? Uma astúcia universal. Então, tá tudo aqui. Quem quiser desconhecer detalhadamente, tem que dar um trabalho aqui no poema, né, professor? É uma explicação do mundo. É uma explicação do mundo dentro dessa lógica do pensamento mítico, pensando unicamente com imagens, né? Então, quer dizer, é difícil de ler um pouquinho, né, professor? Mas com alguma paciência e ajuda de algumas interpretações. Precisa de se deixar seduzir pela lógica do mito, né? Pelo jogo das imagens. Né? Se deixando seduzir, é uma paixão empolgante. É empolgante mesmo. Professor, muito obrigado por sua presença aqui no Literatura Fundamental, por nos esclarecer tanto assim sobre os deuses gregos. Até a próxima. Agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho.